Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal Escrita Criativa. Meu nome é Thiago Novaes e hoje a gente vai falar sobre o conto, basicamente sobre por que o conto ele é tão importante para a formação do escritor, para a formação da escritora, seja lá qual for o gênero da prosa em que você vai focar, concentrar suas atenções. Antes da gente avançar, eu gostaria de mostrar para vocês um trecho de um filme do Orson Welles, baseado num trecho do livro O Processo, de Franz Kafka. É um trechinho de 2 minutos e meio, que conta um mini-conto. É um mini-conto dentro do grande romance do Processo. Vamos lá? Before the law, there stands a guard. A man comes from the country, begging admittance to the law. But the guard cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the guard. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Do not attempt to enter without my permission, says the guard. I am very powerful, yet I am the least of all the guards. From hall to hall, door after door, each guard is more powerful than the last. By the guard's permission, the man sits down by the side of the door, and there he waits. For years, he waits. Everything he has, he gives away in the hope of bribing the guard, who never fails to say to him, I take what you give me, only so that you will not feel that you have left something undone. Keeping his watch during the long years, the man has learned to know even the fleas in the guard's fur collar. And growing childish in old age, he begs the very fleas to persuade the guard to change his mind and allow him to enter. His sight is dimmed, but in the darkness he perceives a radiance streaming immortally from the door of the law. And now, before he dies, all his experience condenses into one question, a question he has never asked. He beckons to the guard. Says the guard, you are insatiable. What is it now? Says the man, every man strives to attain the law. How is it then that in all these years, no one else has ever come here seeking admittance? His hearing has failed, so the guard yells into his ear, no one else but you could ever have obtained admittance. No one else could enter this door. This door was intended only for you. And now, I am going to close it. This tale is told during the story called The Trial. It has been said that the logic of this story is the logic of a dream, of a nightmare. É impressionante, né? Por que esse texto nos toca tão profundamente? Acho que tem muitas interpretações possíveis desse conto, mas eu acho que a força desse conto reside justamente no fato de que nenhuma interpretação é total. Nenhuma interpretação vai dar conta de, vamos dizer, explicar esse conto. Você pode pensar que, bom, então a lei, o portão da lei é um espaço limítrofe que ajuda um sujeito a criar. Você pode falar que a lei, na verdade, é um lugar de opressão que paralisa, vamos dizer, um sujeito. Não podemos nos esquecer que esse era um sujeito do campo, que ele vem do campo, que é um sujeito humilde, né? Que é um sujeito que, vamos dizer, passou a vida inteira intimidado por esse portão da lei e que ele não avança, ele não vai falar, quer saber, eu vou me meter aí dentro. Ele nunca soube se as palavras do guardião são verdadeiras ou não. Tem muita coisa para a gente discutir, mas o que eu queria discutir dentro desse conto, a partir desse conto, é a sua extensão. É um conto curto, é um conto pequeno, dentro de uma página, são 1 ou 2 páginas de livro. Muito, muito pequeno. E, no entanto, é um
conto, é um texto com um poder enorme de ressonância. A gente tem, principalmente dentro da escola, né, anglo-saxônica de escrita criativa, uma obsessão bastante curiosa em torno da quantidade de palavras que você escreveu no dia. Ou seja, quantas palavras você escreveu? 1.000 palavras, 500 palavras, 2.000 palavras, 10.000 palavras. Em inglês você encontra muitos livros, escreva 5.000 palavras por dia, aprenda a escrever 10.000 palavras. Existe realmente uma obsessão, porque dentro, vamos dizer, da lógica, né, da produtividade, da lógica do capital, da lógica da produção, a quantidade, vamos dizer, é o que mostra que você trabalhou, que o escritor é um escritor, ou seja, um escritor pode se legitimar como um escritor se ele faz, se ele escreve bastante. Em certa medida, essa lógica se aplica, por exemplo, quando você vai escrever um romance. Se você não escreve uma certa porção do romance a cada dia, ou a cada 2 dias, ou 3 dias, você não vai avançar nesse livro, você sempre vai ficar diante do romance, né? Diante da lei do romance, você nunca vai entrar pela porta. Mas eu acho que essa discussão acaba obliterando uma outra muito mais importante, e que não tem a ver com quantidade de palavras. Não é possível que a gente fique obcecado por isso, né? Na hora em que a atividade da escrita está te tomando, está te ardendo. A gente precisa arder dentro da atividade da escrita, e não é essa obsessão quando você entra. Isso é para te ajudar a entrar. Uma vez que você está lá dentro, você vai. Não é isso que é importante. Isso não é, nunca foi. Isso na verdade não é importante. Isso é só um guia. Isso é só um norte. É uma ferramenta. E é um pouco aflitivo que as pessoas elas mergulhem tanto um pouco nessa digressão das ferramentas, né? Sei lá, quantas palavras escreviam fulano, beltrano, tal escritor ou outro escritor. O Hemingway escrevia 500 palavras, tem outros escritores que escreviam 5.000 palavras, 10.000 palavras. Aí você pensa, 10.000 palavras, o que é isso? É um absurdo, então eu não sou escritor. Você vê, as nossas lógicas são né, às vezes elas estão aí para nos atrapalhar, né? E a essência de um texto, de um bom texto, ela vence isso. Ela não tem a ver com isso. Isso é uma moda. Nos ajuda, nos orienta, sim. Eu trabalho com isso dentro dos meus cursos, sim, porque eu acho que nos ajuda a criar uma rotina de escrita. Mas a partir disso aí a gente discute literatura, que é outra coisa completamente diferente. E nas minhas oficinas eu trabalho com contos, né? Por quê? Tem alguns motivos pelos quais eu defendo o conto como vamos dizer, um laboratório privilegiado para a formação do escritor. A primeira característica, né, o primeiro elemento, né, que faz desse gênero um gênero privilegiado é o fato de que o conto é curto. O conto é mais curto do que um romance. Muitas vezes um contista ele é um projeto de romancista, né? Ele está a fim de se tornar um romancista. Mas um conto ele permite que você leia e releia e releia e releia o teu texto. Um romance você vai ter menos possibilidade de reler o que você fez, né? Porque ele é maior, porque é muito mais fácil reler e retrabalhar um texto de 10 páginas, 5 páginas, 2 páginas, do que retrabalhar um romance de 500 páginas, de 300 páginas. E você, com esse retrabalho, ou seja, com a possibilidade de revisar esse texto, muitas vezes você aprende sim a escrever. Em segundo lugar, que está ligado ao primeiro lugar, é com um conto que você vai entender a modulação das palavras. Você vai entender que não existem sinônimos, né, no nosso corpo lexical em nenhum idioma, e que entre as línguas também não existem equivalentes perfeitos nunca. Queijo não é fromage, queijo não é cheese, cada um remete a um tipo de associação que é diferente do outro. Até porque queijo nos Estados Unidos é uma coisa, queijo na França é outra, queijo no Brasil é outra coisa. Ou seja, o campo associativo é muito diferente, isso faz com que os sinônimos não existam, né, propriamente. Você tem símiles, você tem aproximações, você vai chegando, e você procura, ou seja, se você não sabe, se você não aprende a modular isso no teu texto, e aí a quantidade de palavras pouco importa, você não vai aprender a escrever um bom livro. E o conto é privilegiado para você desenvolver o termo, para você inverter os elementos numa frase, para você pensar na palavra, na frase, no parágrafo. O conto ele te permite, vamos dizer, colocar a palavra, a frase, o parágrafo num microscópio, para pensar nos efeitos
de cada um dos componentes de uma frase, por exemplo. Em terceiro lugar, tem um trabalho do enquadre. Um conto conta um conto. Um conto diz uma coisa. Um conto tem um vórtice, ele tem um sentido, ele tem uma intensidade. Você pode ter diferentes elementos dentro de um conto, mas eles se dirigem para um lugar. Esse exercício é poderosíssimo, né? Eu acho que é o exercício da precisão, que muita gente chama de economia. O exercício da economia tem a ver com escrever menos, né? Porque muita gente também tem essa, não tem que ser conciso. Você não tem que ser conciso, tem que ser preciso. É diferente, porque muitas vezes certos textos não pedem concisão, não pedem economia, não é disso que se trata, não é para cortar todos os adjetivos, embora isso também seja uma moda, né, em certas escolas. Você não precisa cortar todos os adjetivos, você não precisa cortar todos os advérbios, você não precisa cortar todos, sabe? Você não é isso, né? Não é só cortar, embora cortar seja necessário, embora haja muita gordura no texto que você não viu, provavelmente você vai lá, você vai ver, você vai achar gordura no texto e assim por diante, vai encontrar cacoetes, frases que são repetitivas, e o conto ele não tem o tempo por aliado, não é? Então você tem que ser preciso. Esse trabalho de precisão é um trabalho de enquadre, é um trabalho de delimitação. O conto é fino, é perfeito para pensar nesse tipo de habilidade, para desenvolver esse tipo de habilidade. E em último lugar, antes da gente terminar, eu gostaria de ressaltar um quarto elemento, que é, quando você escreve um conto, pelo fato do conto ser curto, você tem a possibilidade de escrever vários contos, né? Escrevendo vários contos, você exercita um começo de um texto, né? O desenvolvimento de um texto e a conclusão de um texto. Se você dedica o tempo que você dedicaria escrevendo vários contos à escrita de um único romance, você vai ter uma única aposta, uma única abertura, né? Você vai ter uma única aposta de uma forma de conclusão do texto, ou seja, você não vai testar, você não vai ter essa possibilidade de desenvolver dentro de um campo laboratorial diferentes possibilidades. Muitas vezes as pessoas ficam em pânico quando você diferença. Não, mas eu não sei de diferença. Não, mas aí você vai saber, aí você vai aprender, esse é o espaço da oficina de criação literária. É para isso que serve. Não é? Para a gente ver, para a gente ler nos outros textos, para a gente cotejar com os textos dos colegas, é maravilhoso, né? E o conto, ele te permite isso. O conto, ele te permite, vamos dizer, pensar em diferentes estratégias para concluí-lo, em diferentes aberturas possíveis, em diferentes personagens possíveis e assim por diante, né? Eu acho que a discussão pode se prolongar, mas eu acho que para o propósito desse vídeo, eu acho que é uma boa abertura, né, para algo que é tão fértil, que é a temática do conto. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, escreva seu e-mail no canal para receber as novidades todas as semanas, e curta, compartilhe, né, aquela coisa toda, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande abraço para você e até mais. Tchau!